Hoje vamos ver algo diferente. Vamos ver um pouquinho da personalidade do nosso grande líder de Moshe Rabbeinu. Mas como uma introdução, uma historinha que vale a pena. Tinha um engenheiro, a gente gosta de pegar engenheiros, e tinha um engenheiro que trabalhou muito numa firma e construiu várias casas. E depois de anos e anos nessa firma, ele ia se aposentar. E tinha uma data já pré-marcada para a aposentadoria. E o patrão dele falou: olha, eu gostaria que você fizesse um último serviço. Ele falou: olha, eu gostaria de me aposentar já, a gente já tinha combinado. Ele falou: o último serviço que eu vou te exigir. Pode? Ele falou: tudo bem. O que aconteceu foi que o patrão dele deu um lugar que era uma casa, tipo casa de campo. E realmente ele trabalhou, fez todos os detalhes da casa, cuidou, falou com o mestre de obras, fez tudo aquilo que precisava e a casa ficou pronta. Só que ele estava, como era, sabe? É como se fosse depois na prorrogação, no final do segundo tempo, ele acabou não levando isso muito a sério. E o que aconteceu? Não ficou tão perfeita a casa como ele normalmente fazia os serviços dele. E quando ele foi se despedir do chefe dele, o chefe falou para ele: eu queria te dar um presente. E deu as chaves dessa casa que ele acabou de construir. Ele olhou, falou: opa, muito obrigado, óbvio, mas ele ficou pensando: se eu me dedicasse um pouquinho mais, essa casa ia ser minha. Se eu soubesse que ela ia ser minha, eu ia me dedicar com outro valor, com outra cara. E normalmente esse exemplo, nossos sábios falam que é aquilo que acontece na nossa vida. A gente acaba tendo um pouquinho daquilo que nós mesmos plantamos. O mundo é um pouco recíproco, quer dizer, acaba vindo para você aquilo que você próprio acabou fazendo, quer dizer, aquilo que ele acabou sendo não tão detalhista nessa construção, acabou vindo para ele mesmo, quer dizer, é o presente que ele recebe depois de tantos anos trabalhando numa empresa. Então, a grande pergunta é: como funciona a história de Moshe Rabbeinu? Só é interessante observar. Essa semana a gente vai ter o Yortzeit, do dia do falecimento do Rambam, do Maimônides. E a gente fala, Mi Moshe ad Moshe, Lokam que Moshe, de um Moshe a outro, quer dizer, Moshe Rabbeinu, até o Reb Moshe ben Maimon não teve que nem Moshe. Então a gente tem que parar e pensar quem foi, o que nos ensina a história de Moshe Rabbeinu. Tem vários, obviamente, só o nome, Moshe Rabbeinu, quer dizer, até hoje ele era chamado Rabbeinu, nosso mestre. Mas se a gente for olhar, a gente encontra no final dessa parashá algo muito interessante. Ontem a gente já mencionou que Moshe Rabbeinu discute com Hashem, não quer ver o povo sofrer. Mas a gente vê com a discussão antes que ele tem com o próprio faraó. Ele tem uma discussão com o faraó e o faraó fala que ele vai pegar mais pesado no povo, mas não só isso, o faraó fala para ele e para Aaron: Lechu lesivlotechem, voltem vocês ao serviço de vocês, voltem ao trabalho de vocês. O que vocês estão me enchendo as paciências? Vai vocês fazerem aquilo que vocês têm que fazer. E os sábios, eles caem sobre esse assunto. O que significa voltem ao trabalho de vocês? Qual era o trabalho de Moshe e Aaron? Então há várias opiniões. Normalmente, quando a pessoa lê no simples, ele iria achar: tá bom, o faraó está falando, eu vou mandar todo mundo voltar ao trabalho e cada um volta a fazer aquilo que tem que fazer. Mas se a gente for ver, Rashi já nos ensinou que Moshe e Aaron, da tribo de Levi, a tribo de Levi não trabalhava que nem as outras tribos. Então, de acordo com os Midrashim, etc., que quando a gente estuda, qual foi a técnica do faraó? O que o faraó fez? O faraó pegou o povo de Israel e ele teve uma ideia. A ideia dele foi: eu vou pagar para todo mundo em ouro, todo mundo vem trabalhar, vai construir, e quem construir vai ganhar ouro. E pagou muito bem pago o primeiro dia.
E nisso teve o registro, quanto cada um recebeu, por quanto cada um construiu. Depois de todo esse trabalho, o que ocorre? O faraó falou para eles agora, no próximo dia, voltem que eu vou pagar também, vou continuar pagando. No outro dia, quando eles chegaram, ele falou, olha, já tenho a lista, já sei o quanto vocês produzem, agora eu quero que cada um trabalhe, porque vai trabalhar para o faraó, vocês viraram escravos. Então eles já tinham a lista de quanto cada um trabalhava. Mas a tribo de Levi não foi a primeira vez. Por quê? Eles falaram, a gente não vai parar de estudar para receber do ouro do faraó. E também há várias outras opiniões que falam que o faraó, ele sabia, como vários líderes em vários lugares, que uma nação precisa ter os seus sábios. Então ele não queria acabar com toda a sabedoria, com toda que era a tribo de Levi. Então acabou deixando a tribo de Levi de lado, não foi uma tribo que foi escravizada como as outras. E aqui, entre parênteses, é uma das respostas para uma pergunta famosa. Todo mundo ouve que toda criança nascia com 5 irmãos gêmeos. Eram sextuplos. Então toda a pergunta mais famosa que todo mundo faz é: cadê os 5 irmãos gêmeos de Moshe Rabbeinu? Se toda criança nascia em sextuplos, cadê os outros 5 irmãos gêmeos? E a resposta é: Kasher Yanu Otam Kenirbe Vechenifrot. Do mesma forma que eles foram oprimidos, trabalharam duro, assim eles multiplicaram. A tribo de Levi não foi escravizada da mesma forma, então não teve a mesma multiplicação. Quer dizer, por isso que não nasceu o sextuplos aqui, o Moshe Rabbeinu não tinha 5 irmãos gêmeos. Mas voltando então, a tribo de Levi não fazia trabalhos. Então a nossa pergunta era, quando o faraó fala para Moshe e Aaron, voltem os serviços de vocês, o que ele está falando? Então há explicações, o Ramban, o Nachmanides traz para a gente, sobre o conceito de que ele estava querendo falar, volta a trabalhar em casa. Quer dizer, todo mundo sabe, quem já é um pouquinho mais crescidinho sabe que quando você chega em casa tem muito trabalho. A roupa tem que estar lavada e ela não lava sozinha. Mesmo com máquinas de lavar, ainda não é, alguém tem que colocar lá, alguém tem que colocar o sabão, etc. Então, ele falou, volta a fazer aquilo que vocês precisam fazer em casa, tem muita louça para lavar. Então, não fica enchendo as minhas paciências, assim que o faraó estaria falando com Moshe. Mas o Rebbe, ele traz, ele elabora o conceito da resposta, que o faraó falou algo mais profundo. E como é trazido, o Zohar ele traz, etc., que todos esses perversos, eles não eram só, que nem a gente usa a expressão, um schlepper, um coitado, um Zé Mané que não sabe de nada. Eles eram extremamente sábios, mas usaram essa sabedoria de forma negativa. Então tem aqui toda uma ideia, está aqui por detrás todo um embate, que era isso que Faraó está falando com Moshe. E qual era a ideia que ele estaria falando para Moshe? Ele falou, volta a fazer aquilo que vocês fazem. O que Moshe Rabbeinu e Aaron faziam? O que a tribo de Levi fazia? Estudava a Torá. Ele falou, me deixa em paz, vai estudar a Torá. O que vocês estão entrando aqui? Deixa o povo trabalhar e vai estudar a Torá. Não é isso que vocês fazem? Vai estudar a Torá e fica tranquilo. E essa é uma pergunta que aparentemente é uma lógica muito forte. Cada um de nós muitas vezes se pergunta, será que eu tenho que entrar? Tem tantas coisas no mundo? Realmente, a gente tem que saber qual é o nosso propósito. Então, você tem um trabalho, faça esse trabalho. Moshe Rabbeinu é um sábio, ele é da tribo de Levi, ele tem que ficar na dele. Então é isso que o Rebbe nos traz, é isso que a gente aprende. Moshe Rabbeinu falou essa é a ideia do faraó. O povo judeu está sofrendo, o povo judeu não está conseguindo estudar a Torá, o povo judeu não está conseguindo servir a Hashem como precisa. Eu vou ficar na minha, só eu, Aniet Nafshi Tzalti, eu vou salvar a minha alma e vou deixar todo mundo aonde se encontra? O Avat Israel, o amor ao próximo de um Moshe Rabbeinu, não deixa ele fazer isso. Os Rebbeim nos ensinaram que a gente tem que ter Avat Israel, amor ao próximo, até para um Yudi que a gente nem conhece. Óbvio que para alguém que a gente conhece tem que ser ainda mais forte.
Moshe Rabbeinu não conseguia dormir, não conseguia voltar. Ele falou, essa é a ideia do faraó. Essa ideia não é um Yudi que pode aceitar uma ideia como essa. Volta a estudar a Torá e deixa o resto sem fazer Torá e Mitzvot. Para Moshe Rabbeinu doía aquilo que todo mundo estava passando. E esse conceito a gente já falou isso outra vez, mas vale a pena a gente ver esse conceito de novo. O conceito de tudo aquilo que Moshe Rabbeinu passou. Moshe Rabbeinu, ele nasce de Yochevet, a mãe dele foi alguém que toda a gravidez da avó de Moshe teve fora do Egito. E Yochevet, a mãe de Moshe, nasce na entrada do povo de Israel no Egito. Por que tem que nascer na entrada do povo de Israel no Egito? Por que não pode nascer antes ou não pode nascer depois? Que é o ensinamento? Por um lado, a origem de Moshe tem um pezinho fora. Por outro lado, tem um pezinho dentro. Essa é a origem de Moshe. De um lado, ele sabe enxergar grande. Hashem parece uma piada, mas Hashem fez, não é nada por acaso. Hashem fez que Moshe Rabbeinu fosse criado na casa do faraó. Não tinha outro lugar para ele nascer? Não. Ele nasce na casa do faraó. Por que ele nasce na casa do faraó? Porque ele tem que aprender a enxergar grande. Ele tem que aprender a enxergar de uma forma como se não tivesse exílio. Mas para Moshe, dói essa história que está tendo exílio. Dói, por quê? Porque ele, por outro lado, que nem a gente viu a mãe dele, nasce dentro do Egito. Quer dizer, toda a gravidez fora, toda a origem fora, quer dizer, ele tem todo um pé do lado de fora do exílio, ele próprio tem toda uma criação que ele nasce numa casa que não falta nada, mas para ele falta. O Rebbe sempre nos ensinou, e é isso o famoso conceito do Maimer Ve'ata Tetzave, que o famoso Maimer que por enquanto foi o último Maimer que o Rebbe nos distribuiu, que o Rebbe ele traz que o conceito do Yudi sempre foi sofrer, Katit Lamaor, a gente está sofrido, batido, a gente está esmagado. Por quê? Porque a gente quer a essência da luz. O que quer dizer isso? A gente quer, tudo bem, a gente tem Torá, estuda a Torá, está tudo bem. Não. Enquanto não tem o máximo, enquanto todo Yudi não está tranquilo, enquanto todo Yudi não tem acesso a essa Torá, enquanto todo Yudi não está feliz, contente com Hashem, não está que nem um pai sentado com todos os seus filhos à mesa, não consigo dormir tranquilo. E é isso que um Yudi tem que sentir, que tá amargurado. Então, como o Rebbe falou, em outras gerações, foram gerações que sofreram, literalmente, em todos os sentidos da palavra. A gente teve perseguições diversas, mas agora, depois de tudo isso, e que nem na época, o Rebbe trouxe o exemplo da época de Purim, que a gente fala, La Yudim Aita Orav Simcha, etc., tudo isso ocorreu depois do decreto de Purim. Quer dizer, depois que a gente já tinha solucionado o problema, depois que a gente já tinha uma rainha ali colocada, o Mordecai como ministro, já não tem mais Aman, etc. Mesmo assim, um Yudi estava sofrendo. Por que o Yudi está sofrendo? Ele tem luz, ele tem tudo, mas ainda está precisando da Geulah, precisando da redenção. Como é sabido, em números a gente fala que o conceito de rolê, um doente, ele tem o valor numérico de 49. Por que ele tem o número 49? A gente sabe que a Torá foi dada no 50º dia. É o conceito dos Sfirat HaOmer, a gente contar e se preparar para o Matan Torá, para os 50 níveis de sabedoria. Então, enquanto eu estou só no passo, eu estou no degrau 49, eu estou rolê, eu estou doente, porque eu quero mais. Então eu posso estar tudo de bem, como o faraó falou, fica tranquilo, fica na tua, estuda você Torá. Moshe Rabbeinu fala, desculpa, se eu tenho 49 e eu não tenho 50, e não é para mim, é para o povo inteiro, para Moshe está faltando. Para Moshe Rabbeinu falta para todos nós. Como o Rebbe explica em outro mamar, outro discurso, Moshe Rabbeinu foi o único que sabia a lei da vaca vermelha. Então é chamado Zot Chukah da Torá, esse é o dogma da Torá, e o Rebbe elabora como é necessário a gente servir a Hashem, mesmo onde a gente não entende. E coitado do Moshe Rabbeinu, ele entendia
o conceito do dogma da Torá. Hashem revelou para ele o segredo da vaca vermelha. Como ele vivia com isso? Quando ele servia Hashem em algo que era um dogma, algo que ele não entendia. Então, como Moshe Rabbeinu sabia que o povo não entendia, Moshe Rabbeinu sente que para ele também isso está faltando. Moshe Rabbeinu nunca viveu uma vida desconectado do povo. Ele é a cabeça, é o Rebbe, Rosh Bnei Israel, a cabeça do povo de Israel. Mas a cabeça do povo de Israel não vive desconectado do resto do corpo. Esse é o Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele se preocupa com o nosso povo. Ele por si só, ele poderia estar tranquilo. Ele nasceu foi criado na casa do faraó. Ele vê 2 judeus, ele sai, ele vê 2 judeus se batendo, ele está preocupado com isso. Ele sempre está ali agindo, até como o primeiro Rebbe ele traz, Moshe Rabbeinu era o homem mais humilde que teve na face da terra, não só perante um Yudi, perante um não-judeu também. Como que é isso? O Rebbe nos explica que Moshe Rabbeinu, ele pensava que qualquer ser humano, se ele nascesse sendo Moshe Rabbeinu, ele seria melhor que o próprio Moshe. Porque ele falou, eu não sou esforçado, eu nasci numa casa privilegiada. Que nem a gente falou, ele entendeu que ele estava num berço de ouro. Ele foi criado até na casa do faraó, sem todos os problemas que o povo estava. E quando ele volta e ele participa da tribo de Levi, também é uma tribo que nem a gente falou que não foi escravizada. Ele falava, qualquer outra pessoa que tivesse tudo de bom que nem eu tenho, todas as dádivas divinas, obviamente uma boa cabeça, etc., ele ia ser mais esforçado do que eu sou. E por isso Moshe Rabbeinu era um homem mais humilde da face da terra. Isso significa perante qualquer outro ser humano. Então aqui fica a lição para cada um de nós se importar com o outro. E com certeza, que nem a gente falou, o mundo é um espelho, ele é recíproco. Se a gente se importa com o outro, Hashem vai se importar com nós mesmos, a gente vai ter tudo de bom, de melhor, e que seja com Avat Israel, com amor ao próximo, a gente vai ter a vinda de Mashiach em breve, Bezrat Hashem. Hoje... Ele fez assim? Não no Egito, no deserto, na frente do Mishkan, tem tudo quando foi feita a vaca vermelha. Mas tudo bem. Aqui no hã? Isso também fazia parte Hoje à noite, dia 18 de Tevet, o Rebbe nos traz no Yom Yom. Antes de mais nada, ele fala o comportamento que se faz, que também a pessoa que sobe na Torá, ele fala Chazak, Chazak, Venit Chazek. Depois ele fala que quando a gente termina o Shabbat, a gente costuma falar o Vei Noam, e a gente dobra a frase Orech Yamim. Mas não na Tefilá de Shacharit, Shabbat, quando a gente fala, a gente não dobra. Depois ele fala que o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, quando ele era um menino, ele estudou o Passugo, o versículo, e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Seu mestre, o professor do Tzemach Tzedek, ele traduziu de acordo com a explicação do Balaturim, que nosso patriarca Jacó viveu seus melhores 17 anos no Egito, que é o valor numérico de Tov, bom, são 17. Então é isso que ele explicou. Quando ele regressou, quando ele voltou à sua casa, vindo do Heider, ele perguntou ao seu avô, o Alter Rebbe, como é possível que os melhores anos do nosso patriarca Yaakov, o mais seleto, o mais especial dos patriarcas, tenha sido aquele que residiu no Egito, a terra de corrupção. O Alter Rebbe lhe respondeu, está escrito, Yaakov mandou Yehudá na frente para Yosef, para dar instruções para Goshen. Consta no Midrash, e Urashi ele transcreve, ele traz, que disse Rab Nehemia, que foi para estabelecer uma casa de estudos, para que ali haja Torá, e para que as tribos se dediquem ao estudo da Torá. Para dar instruções para Goshen significa, quando se estuda a Torá, fica-se mais próximo do Todo-Poderoso, bendito seja, de modo que mesmo no Egito pode se dizer Vayechi, e ele viveu.